Hoje, na rubrica Entrevista do Jornal Imediato, temos connosco Pedro Ferreira, um investigador que lidera uma investigação da malária na Escola de Medicina da Universidade do Minho. Um projeto que se iniciou há alguns anos e que nos 2 últimos anos teve alguns avanços. Conseguiram submeter 2 patentes, um novo medicamento e uma vacina rápida. Pedro Ferreira está aqui hoje connosco para nos falar deste projeto, mas também das suas ambições enquanto investigador em Portugal. Boa tarde, Pedro. Obrigada por estares aqui connosco. Comecemos por esta equipa, pelo trabalho que estás a desenvolver na Universidade do Minho. Em que é que consiste este projeto? Eu aqui agradeço muito, Mónica, por se lembrarem muitas vezes de mim. É uma honra para mim estar a falar do meu trabalho e da nossa região, que é a coisa mais importante. E é sempre uma alegria muito grande estar a conversar contigo, neste particular, mas com a comunicação social da nossa região. Foi um projeto que abracei, é um projeto de vida. Em 2016 mudei-me para Portugal, depois de estar 12 anos no estrangeiro a fazer investigação, decidi que era hora de tentar fazer aquilo que mais gosto na minha terra, em Portugal, e junto dos meus amigos e da família, e tem sido realmente um desafio, mas também tem sido um caminho de conquistas e de grandes vitórias. É uma alegria muito grande cheguei aqui a começar a minha investigação em malária inexistente na Universidade do Minho, e neste momento orgulho muito de dizer que temos muitos estudantes, que é a coisa mais importante. Conseguimos formar pessoas, conseguimos contribuir para o desenvolvimento do conhecimento em malária, e o mais importante de tudo é que conseguimos, com essa investigação, com esse conhecimento, desenvolver novos medicamentos e novos testes de diagnóstico para a malária, e é esse benefício, esse é o objetivo o último de todos os nossos esforços, é realmente contribuir para que as pessoas cada vez morram menos de malária, cada vez tenham melhores tratamentos e melhores diagnósticos para que possam ter qualidade de vida e ter uma vida longa, e temos sido bem-sucedidos em todos os aspectos, em todas as vertentes. Obviamente que nós sabemos todas as dificuldades que é fazer investigação em Portugal, a precariedade, e isso também foi algo que também abracei, de tentar melhorar as condições dos investigadores e o nível de investigação em Portugal, e também tenho dedicado a isso. Mas pessoalmente, relativamente ao grupo, não podia estar mais feliz. Tem sido realmente muitas conquistas e contribuído em todos os níveis para o desenvolvimento. Portugal não reconhece os investigadores portugueses. É difícil ser investigador em Portugal? Sim, outras coisas que estes 5 anos em Portugal têm sido realmente muito abrangentes. Uma das coisas que começámos também na Escola de Medicina foi o movimento 8%, que é um movimento nacional para tentar melhorar a qualidade do emprego e a empregabilidade dos investigadores. 8%, porque em média a percentagem dos concursos para contratar investigadores, contratos precários de 5, 6 anos, baseia-se nos 8%, e 8% para todas as áreas, para todos os meninos, é algo realmente muito baixo. Há colegas meus de excelente qualidade a ficar fora deste emprego, e emprego precário, e nós criámos este movimento 8% a nível nacional, onde já tivemos na Assembleia da República, onde partilhámos as ideias com o Ministério da Ciência. A ideia não é criar ruído, é criar realmente soluções para que nós possamos, como investigador, ter todas as qualidades a nível de não só de emprego, mas de infraestruturas, termos todas essas capacidades que nos permitam fazer ciência, porque a ciência também muito vem muito da criatividade e da motivação dos investigadores, e não ter essa paz, porque investigadores, colegas como eu, de 40, 50 anos, é muito difícil manter uma família, ter filhos, ser casado. A maior parte de nós tem um problema gravíssimo a nível social, os dados estão aí. O nível de pessoas sem filhos, divorciados ou solteiros com 40, 50 anos é uma coisa
abismal comparado com os outros empregos, simplesmente porque é impossível manter sem condições, manter uma vida social estável, e obviamente isso reflete-se depois na produtividade. E nós tentamos lutar através deste movimento 8%, e espero que em breve as coisas se alterem, até porque acho que no último ano a sociedade e a opinião pública em geral ficou convencida da importância que os investigadores têm para a sociedade e o quão importante é para todos nós termos uma capacidade de resposta a nível científico e tecnológico quando acontece um problema, como tem acontecido, e este problema deixou de ser especulativo, porque muitas vezes nós falávamos dos problemas que poderiam acontecer e de repente acontece. E quando acontece, todas as dúvidas ficam dissipadas, e espero bem que nos próximos anos a percentagem a nível do PIB, do investimento nacional, para que nós possamos melhorar o nosso corpo de investigadores e a ciência em Portugal aumente, porque neste momento estamos em cerca de 3%, que é dos médio aceitável, mas nós necessitamos realmente, e pela nossa dimensão que nós temos, Portugal, e pela nossa capacidade a nível de recursos humanos, merece que seja nos próximos anos pelo menos duplicado. Espero que esses fundos que vêm agora da União Europeia, a chamada bazuca, com uma grande parte que não seja para cimento e para obras, mas também que seja investido nos recursos humanos, no desenvolvimento do corpo científico, para que no futuro, que se acontecer algo como aconteceu agora, nós tenhamos uma resposta muito mais ampla e que também Portugal, nós todos possamos contar com um corpo científico e tecnológico mais forte do que o que temos agora. O dinheiro é o principal entrave no desenvolvimento da ciência atualmente? É uma questão de investimento, porque em termos de recursos humanos, os investigadores portugueses são por demais reconhecidos em todo o mundo. Os casos de sucesso de investigadores portugueses no mundo fora são centenas deles, se calhar, para não dizer milhares, mas eu pelo conhecimento próprio que eu tenho no estrangeiro, temos os casos e depois temos o reconhecimento, porque há um reconhecimento muito grande sobre os investigadores e sobre os recursos humanos científicos portugueses. Isto porque nós, em termos de ensino, em termos de pedagogia, somos muito bons. As pessoas em Portugal são muito bem formadas, têm um background, têm uma formação académica fortíssima, das melhores do mundo, isso não há dúvidas, mas não conseguimos dar o próximo passo, que é o passo de aproveitar alguns dessas formações académicas a nível de desenvolvimento científico e tecnológico. E é por isso que muitos dos meus colegas, e eu também fui caso disso, optam por fazer uma carreira científica de investigação no estrangeiro, onde as oportunidades, onde são já há muito mais investimento, há muitas mais oportunidades de fazer uma carreira científica, e sendo que em Portugal é muito mais complicado, mas recursos humanos nós precisamos de um forte investimento, e que a investigação seja vista como um investimento e não como uma espécie de gastos inoperante que o Estado tem, porque eu acho que há muito esse sentimento a nível da opinião pública, que depois não passa a nível político, porque há aquela sensação de que se está a esbanjar dinheiro ao pôr dinheiro na investigação, o que é errado, porque as patentes que nós fazemos são mais-valias. As patentes hoje em dia de medicamentos, do que é que seja, são mais-valias, e só é possível fazer patentes e ter propriedade intelectual se protegermos o nosso desenvolvimento científico, se houver investimento na ciência e haja alguma coisa para investir. Por isso a investigação é uma mais-valia, é um investimento com futuro, cada vez mais com futuro, especialmente um investimento em desenvolvimento médico, como nós todos, acho que já não há dúvida na opinião pública, qualquer resto de dúvida sobre isto. O que é preciso é efetivar, que haja realmente um investimento para que possa haver uma expansão dos grupos, para que possamos ter mais e melhor tecnologia,
porque também é importante, Mónica, nós explicarmos para o que é que vamos fazer com esse dinheiro, porque é que nós precisamos desse dinheiro. E estes fundos passa por uma melhoria, por exemplo, das infraestruturas e dos equipamentos de ecologia que nós temos, que a maior parte deles são completamente obsoletos, porque não há um forte investimento em tecnologia de ponta. E nós, para termos o desenvolvimento científico de ponta, temos de ter acesso à tecnologia de ponta in-house, isto é, que esteja disponível para que nós possamos usar, porque a maior parte do que acontece hoje em dia, quando temos que usar alguns dos equipamentos que não temos ou alguma tecnologia que não temos, temos que fazer uma colaboração internacional e as coisas acontecem, mas acontecem a um ritmo lento e, como nós sabemos, a ciência e a tecnologia é algo muito rápida. Nós temos que é uma questão de tempo, nós temos que ganhar tempo e a única maneira de ganhar tempo é termos acesso, acessibilidade a este tipo de tecnologia que seja uma coisa que possamos ter ou a nível de partilha institucional ou mesmo dentro das próprias instituições. Qualquer uma das possibilidades dos investimentos é de louvar, mas o importante é que haja realmente um investimento para que formemos mais pessoas, para termos mais tecnologias, para as infraestruturas serem mais competitivas e para que os recursos humanos podemos contratar os melhores e que os melhores se sintam confortáveis, relaxados, para se conseguir ter o melhor rendimento possível na sua profissão. É este desinvestimento que nos afasta de momentos importantes, como este ano vivemos um ano de pandemia, tivemos a comunidade científica mundial a trabalhar por uma vacina e Portugal não conseguiu acompanhar. Sim, é muito difícil, porque ainda tinha uma colega que esteve há poucos dias, estava a comentar sobre esse assunto, que mesmo que nós quiséssemos produzir, por exemplo, a vacina, produzir, já não estou a falar em desenvolver ou inventar, produzir. Nós não temos capacidade, não temos recursos para poder fazer tal coisa. E a razão que não temos é porque não houve um investimento e agora a estrutura de base não está presente. Não é possível o Infarmed ou nenhuma das nossas farmacêuticas ter uma linha de produção nos próximos anos. É preciso fazer um investimento de raiz, de fundo, para que possamos preparar estas estruturas, porque estas estruturas não vou estar aqui a descrever tudo, mas podemos imaginar, são coisas complexas, não são coisas simples que podemos comprar e implementar de um dia para o outro. São realmente estruturas que precisam de um desenvolvimento e precisam de ser certificadas ao mais alto nível, precisam de ter um acompanhamento muito grande, um investimento muito grande inicial. E mesmo a nível dos testes de diagnóstico, nós demorámos a ter uma resposta inicial muito forte, foi difícil ao início, através da procura de reagentes, de formar pessoas para fazer este tipo de testes de diagnóstico. Foi um bocado complicado no início, exatamente por causa disso, porque nós não tínhamos nenhum planeamento, não havia a ideia que um dia poderia acontecer tal coisa, mas nós optámos sempre pela hipótese de isto vai acontecer, mas é daqui a uns anos, então estávamos sempre a empurrar um bocadinho com a barriga para a frente, e eu acho que é hora de nós podermos mudar as coisas para melhor e para que na próxima, porque não tenham dúvidas absolutamente nenhumas, isto irá acontecer novamente por duas questões fundamentais. Uma é a globalização. O movimento de bens e pessoas a nível mundial faz com que isto aconteça, e depois o excesso de população que o mundo tem. E estes dois fatores fazem com que o desenvolvimento de doenças infecciosas e a sua transmissão seja um risco constante. Por isso nós iremos no futuro ter muito provavelmente outro tipo de doenças, ou a mesma doença viral, mas mutada, como estamos a ver agora, acompanhar as mutações. O que está a acontecer
é o desenvolvimento do vírus para outro tipo de vírus com algumas mutações. E o que nós precisamos é estar bem preparados para o futuro, para que possamos ter uma resposta muito mais eficaz, uma resposta mais rápida, que nos faça ser mais independentes no futuro do que fomos agora nesta última pandemia. Por todas estas razões, a precariedade, a aposta, o desinvestimento, é desmotivante ser cientista no nosso país? Não, acho que desmotivado não é o termo. Sinto-me triste porque eu olho para mim, olho para os meus colegas. A investigação sempre foi e sempre será algo eu acho que eu tenho alguns amigos também trabalham na comunicação social e jornalistas. É um bocado também carolice. As pessoas nascem com este bichinho de querer ser cientistas e há muita carolice, há muita vontade, há muita motivação em fazer as coisas acontecer e não é muito fácil destruir algo quando algo que é tão inato na vontade de ser, quando as pessoas abraçam uma profissão que é algo mais que uma profissão, não é muito fácil de desmotivar, mas é triste ver pessoas altamente motivadas, altamente competentes, altamente profissionais, altamente académicas, com um investimento muito grande de vida. Nós falamos em pessoas doutoradas que estudaram no mínimo 20 anos, e depois ter pessoas a estudar 20 anos para ter uma profissão, como é o caso de investigadores, que são todos doutorados, e depois não haver um apoio, um investimento para que tenham o mínimo, porque o problema aqui é que estamos a falar do mínimo, que é ter um contrato para uma vida. Hoje em dia contam-se quase pelos dedos a quantidade de cientistas que são cientistas empregados para uma vida, porque a maior parte do que acontece é que em Portugal o nosso problema, e muitas pessoas não sabem, é que nós temos duas linhas. Nós temos a nível da academia, temos a docência, em que são pessoas doutoradas que dão aulas, e depois temos a investigação, que é um bocadinho diferente, que é os doutorados que têm o principal objetivo de fazer o desenvolvimento científico. E nós damos cursos, nós fazemos formação, nós fazemos a formação de mestrados e de doutorados, acompanhamos o doutoramento, por isso nós damos aulas de uma maneira muito pessoal, porque nós desenvolvemos as teses e realmente formamos as pessoas na parte final da aplicação dos seus estudos, mas, ao contrário dos docentes, não há uma carreira de investigador, ou melhor, há uma carreira de investigador, mas não está a ser aplicada, porque as universidades estão a reciclar os recursos de docência como investigadores. E é este problema, é esta dissociação que terá que, mais tarde ou mais cedo, acontecer de alguma maneira. Tem que haver a carreira de investigador, tem que ser realmente posta em prática, e as universidades têm que realmente assumir esta responsabilidade e fazer as carreiras de investigador. E obviamente que é triste, mas desmotivante não, porque nós estamos aqui, a nossa alegria é continuar a fazer investigação, a continuar a descobrir novas coisas todos os dias, e ter uma felicidade enorme de descobrir e contribuir para o desenvolvimento das pessoas e do mundo. É algo muito motivador, que não é fácil de desmotivar, mas sim, é triste não haver mais apoio. Este projeto da malária que estás a desenvolver, até onde é que gostarias de o levar? Nós a nível de profissional de investigação da malária, nós estamos agora a montar uma empresa de desenvolvimento de testes de diagnósticos e também tentar agora levar as patentes dos medicamentos para as farmacêuticas, porque o nosso objetivo é mesmo... Vocês, Universidade do Minho.
A Universidade do Minho é um parceiro, o Instituto de Nanotecnologia Ibérico, o INL, em Braga, também é outro parceiro. Nós temos vários parceiros e eu tento gerir a parte da malária como um timoneiro e tentar agregar todos estes parceiros, estes colaboradores, mas arranjar plataformas em que nós possamos agora, na última fase, porque houve duas fases, uma fase de desenvolvimento, houve uma fase de proteção, que são estas patentes, e agora a terceira fase é a fase de realmente levar a criação de um produto, por assim dizer, e esta criação de produto é outro nível, é um nível mais económico, é um nível mais terra a terra, onde é preciso realmente alguns passos para que possamos levar realmente o produto aos pacientes que precisam, os medicamentos e os testes diagnósticos, e muito provavelmente aquilo que falávamos há bocado do investimento, muito provavelmente o investimento destes programas em que nós estamos agora a pensar, que são os programas que nós chamamos accelerators. Os accelerators são programas de financiamento que levam este tipo de produtos ou pró-produtos realmente a um produto da prateleira, muito provavelmente passará por um programa internacional, porque cá em Portugal não são assim muitas as possibilidades para que isso aconteça, e estamos a pensar agora arranjar uns parceiros internacionais para apostar na nossa empresa para a criação dos produtos, e no futuro, nos próximos anos, vai ser grande parte do objetivo é transformar estas patentes, estes medicamentos e estes testes de diagnóstico em algo realmente que possamos ver nas prateleiras e que as pessoas possam comprar, adquirir, e que elas possam beneficiar muito com estes desenvolvimentos. Há pouco dizias que ser cientista é inato, agora falando um bocadinho mais de ti, sempre sentiste isto, sempre tiveste a certeza que era este o caminho que querias seguir, eras um miúdo engenhocas que já gostava de fazer umas coisas? Eu acho que sim, eu acho que tenho pensado nisso até. É engraçado porque se calhar sim, se calhar foi algo que se calhar estava sempre lá, nunca pensei nisso. Era mesmo genuinamente um miúdo que gostava de fazer engenhocas e tinha vontade de ser cientista, mas foi descobrindo conforme as coisas foram acontecendo. Não foi algo, eu nunca disse que queria ser cientista desde pequenino, mas sim, mas queria estudar e tinha muito interesse por desenvolver e tinha muita curiosidade sobre como é que as coisas funcionavam, e essa curiosidade e a vontade de estudar são, na realidade, as bases, os fundamentos de qualquer cientista, e depois eu fui fazendo as coisas passo a passo, de grau a degrau, e descobri que, na realidade, o que eu queria ser era ser cientista, e sou. Começaste no estrangeiro ou em Portugal? Eu comecei a primeira vez que fui exposto assim à ciência foi em Portugal, foi em 2002, na Estação Nacional Florestal, em Lisboa. Foi quando fiz a minha tese de bacharel, e aí comecei a descobrir que realmente o que eu queria fazer era investigação. E quando acabei a licenciatura, já acabei a licenciatura na Suécia, onde fiz o doutoramento, e a partir do momento que eu descobri o que é que iria ser, aí foi mesmo com tudo, e tentei logo definir exatamente o que é que queria para mim, e passava por fazer um doutoramento e passava por ter uma experiência internacional. E foi o que aconteceu. Fiz um plano em 2004, 2003, 2004 para 12 anos da minha vida, e foi o que eu fiz durante esses 12 anos. Estive na Suécia, fiz o meu doutoramento, depois já como investigador tive experiências, depois mais 5 anos na Ásia, no Japão e em Singapura,
que me deram uma estabilidade muito grande a nível profissional. Quando voltei para Portugal já voltei como um investigador. Já tinha muita carreira, muitas horas, muitos quilómetros andados e que me ajudaram a ter o sucesso que tenho neste momento, modéstia à parte, porque é realmente um orgulho ter feito isto tudo em 5 anos, é realmente um orgulho muito grande. Muito bem, Pedro, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho desenvolvido. Obrigada por teres partilhado connosco este momento e esta tua posição perante a realidade. Tivemos connosco Pedro Ferreira, um investigador que lidera uma equipa de investigação sobre a malária na Escola de Medicina da Universidade do Minho. Falamos um pouco deste seu projeto e também da forma como os investigadores trabalham em Portugal, um país que não tem investido o suficiente para que possam dar o seu melhor e serem reconhecidos como os cientistas e os investigadores internacionais.